Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta de histórias emocionantes, inspiradoras e cheias de reviravoltas, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos. Hoje você vai conhecer a história de Clara, uma mulher que passou anos sendo tratada como invisível, até o dia em que sua coragem mudou o destino de uma empresa inteira e da própria vida. Respira fundo. Se acomoda bem, porque essa é daquelas histórias para ouvir com o coração aberto. Eram exatamente 6 da manhã quando o elevador da Titanium Corp parou no 12º andar. O prédio ainda parecia dormir. As luzes eram frias, o ar-condicionado fazia um zumbido constante e apenas alguns poucos computadores, esquecidos ligados, iluminavam as mesas vazias. Clara empurrava o carrinho de limpeza com movimentos automáticos. Aos 38 anos, já conhecia cada canto daquele andar melhor do que qualquer executivo. 15 anos fazendo o mesmo percurso, dia após dia, sempre no mesmo horário. Ela abria a porta da sala de reuniões principal, aquela onde apenas gente importante entrava durante o dia. Para ela, porém, aquele lugar era quase uma segunda casa. Pano úmido na mesa grande, alinhava as cadeiras, conferia se o projetor estava funcionando, trocava as garrafinhas de água, ajeitava o café. Ninguém perguntava como ela estava. Ninguém sabia seu sobrenome. Para quase todos, ela era apenas a moça da limpeza. Alguns nem isso. Era como se fosse parte da mobília. Mas o que ninguém imaginava é que, em meio a tantos anos sendo invisível, Clara tinha ouvido coisas demais para continuar sendo apenas a moça da limpeza. Ela sabia de fusões, cortes de orçamento, demissões que seriam anunciadas meses depois, crises internas, planos de expansão, nomes de clientes, detalhes de contratos. Não porque quisesse bisbilhotar, mas porque limpava a sala antes, durante e depois das reuniões. E, quando você passa anos num lugar, acaba entendendo mais do que gostaria. Naquela manhã, seu celular vibrou no bolso do uniforme. Clara enxugou as mãos no pano e pegou o aparelho. Era uma mensagem de Júlia, sua filha. Mãe, consegui o estágio no escritório de advocacia. Fui aceita. Depois te conto tudo. Te amo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Júlia estudava em uma universidade particular de renome, cursando direito. As mensalidades eram altíssimas. Para bancar tudo, Clara trabalhava em 3 empregos. De manhã, na Titanium Corp. À tarde e início da noite, limpando um shopping center. De madrugada, num hospital, higienizando corredores e quartos. Quando recebia o contra-cheque, mal sobrava para ela. Mas ver a mensagem da filha fez tudo parecer, por um instante, menos pesado. Você conseguiu. Minha menina, sussurrou, sorrindo sozinha na sala vazia. Agora é minha vez de aguentar mais um pouco. Ela guardou o celular, respirou fundo e voltou a alinhar as cadeiras da reunião mais importante da história recente da empresa. No 15º andar, em uma sala de vidro ampla, o CEO da Titanium Corp, Rafael Monteiro, encarava um documento no computador. Olheiras profundas, café frio ao lado, a gravata levemente afrouxada. Ele era conhecido por ser educado, justo com os funcionários, mas a pressão o estava esmagando. A empresa estava prestes a fechar um contrato de 60 milhões de euros com investidores alemães. Seria a expansão para a Europa, algo sonhado há anos. Mas, se algo desse errado, não seria apenas o contrato que desmoronaria. O conselho já o observava com desconfiança. Do outro lado do corredor, Marcelo, o vice-presidente, observava tudo com um olhar calculista. Ambicioso, elegante, sempre com um sorriso pronto, mas um brilho frio nos olhos. Ele queria a cadeira de Rafael, e não era de hoje. Foi Marcelo quem apareceu, alguns dias antes, com a notícia urgente. Rafael, temos um problema. Mais um? O CEO massageou as têmporas. O que foi agora? A agência de tradução cancelou. Em cima da hora. Disseram que tiveram um problema interno e não vão conseguir mandar o tradutor para a reunião. Rafael fechou os olhos por um momento. E agora, Marcelo? A reunião com os alemães é crucial. Calma, eu já pensei em tudo. Tenho um conhecido, o Gustavo. Ele é tradutor, fala alemão fluentemente. Já fez trabalhos para outras empresas. Pode vir amanhã. Amanhã?
Você tem certeza de que podemos confiar? Absoluta. Eu mesmo já trabalhei com ele. Vai ser perfeito. O sorriso de Marcelo era convincente. Mas o que Rafael não sabia era que, por trás daquele plano de última hora, havia uma sabotagem cuidadosamente desenhada. Marcelo havia combinado com Gustavo uma estratégia suja. Na reunião, o tradutor distorceria propositalmente algumas partes do que os investidores alemães dissessem, especialmente sobre as condições de pagamento e a famosa cláusula 7 do contrato. A ideia era simples e cruel. Os alemães se sentiriam enganados. O contrato ruiria. O conselho culparia Rafael pela falha. Marcelo se apresentaria como Salvador, o homem que conserta crises, pronto para assumir o lugar de CEO. O que Marcelo jamais poderia imaginar era que, naquela mesma sala de reuniões onde o plano seria executado, existia alguém que entendia alemão melhor do que o próprio Gustavo. Antes de trabalhar na Titanium Corp, antes de usar uniforme de limpeza e empurrar carrinhos pesados, a vida de Clara tinha sido bem diferente. Anos atrás, ela havia se mudado para a Alemanha com o então marido. Lá, trabalhava limpando casas e escritórios, enquanto Júlia estudava em uma escola alemã. A língua entrou na vida delas primeiro como necessidade, depois como um caminho de integração. Clara ia ao mercado, ao médico, conversava com vizinhos, ouvia rádio, tentava acompanhar os noticiários locais. No começo travava, cometia erros, sentia vergonha. Mas, com o tempo, passou a entender expressões, sotaques, modo de falar. 3 anos vivendo imersa naquele idioma fizeram com que o alemão deixasse de ser estrangeiro. Ela sabia ler contratos, entendia bem conversas formais, acompanhava discussões. Não era tradutora profissional, mas falava e compreendia profundamente o idioma. Até que um dia, a mãe de Clara adoeceu gravemente no Brasil. Câncer. A notícia atravessou oceanos. O casamento, que já vinha estremecido, não resistiu à pressão da distância, da doença, das responsabilidades. Clara voltou com Júlia para o país de origem, deixando para trás a Alemanha, o casamento e um futuro que nunca se concretizou. No Brasil, encontrou na Titanium Corp que parecia ser apenas um emprego de limpeza. E assim passaram-se 15 anos. Nesse tempo todo, ela nunca mencionou a ninguém que falava alemão. Era como se aquele capítulo da vida tivesse sido trancado em uma gaveta. Naquela manhã decisiva, a sala de reuniões do 12º andar estava impecável. Clara tinha preparado tudo com carinho quase invisível. Copos alinhados, garrafas de água na mesma distância, cabos do projetor organizados, a mesa sem uma poeira. Rafael entrou com um semblante pesado, revisando mentalmente cada ponto do contrato. Marcelo veio logo atrás, com sua postura confiante. Bom dia, Clara, disse Rafael, num reflexo de educação. Bom dia, senhor, respondeu ela, sem levantar muitos olhos. Marcelo mal olhou para ela. Bateu levemente no ombro de Rafael. Fica tranquilo. O Gustavo vai chegar daqui a pouco. Ele é excelente. Alguns minutos depois, Gustavo apareceu, terno ligeiramente amarelecido, pasta de couro surrada, sorriso pronto. Prazer, sou Gustavo. Rafael Monteiro, o CEO apertou sua mão. Obrigado por vir tão cima da hora. Imagina, estou aqui para ajudar, respondeu o tradutor, lançando um olhar breve e arrogante para Clara, como quem já está acostumado a ser a pessoa necessária da sala. Clara permaneceu em um canto, ajustando discretamente as cadeiras, fingindo não escutar. Mas por dentro, o coração batia mais rápido. Ela sabia que ouviria alemão naquele dia. Sabia também que, se algo desse errado, não teria o direito de dizer nada. Afinal, era apenas a moça da limpeza. Os investidores alemães apareceram na tela da videoconferência. Homens e mulheres de terno, expressões sérias. À frente deles, um senhor de cabelo grisalho, óculos retangulares, Schmid. Guten Morgen, disse Schmid, com um leve aceno de cabeça. Ele está desejando bom dia e agradecendo pela presença de todos, traduziu Gustavo. Clara, do canto da sala, ouviu com clareza. Schmid não estava apenas desejando bom dia, também fazia uma breve menção à importância daquela rodada final de negociações. Ela prendeu a respiração, mas permaneceu calada. A conversa avançou.
Depois das saudações formais, Schmidt foi direto ao ponto. Em alemão, ele disse, com calma, porém firmeza: Wir möchten in nicht Punkt bezüglich des Alunsbedingungen klaren, insbesondere Klausel 7 der Anzahl der Raten. Imagem aktuellen Dokumentenkommando sem vir 3 Raten über 18 Monate, aber wir Raten über 24 Monate gesprochen. Clara traduziu mentalmente, quase ao mesmo tempo. Gostaríamos de esclarecer alguns pontos sobre as condições de pagamento, especialmente a cláusula 7 e o número de parcelas. No documento atual vemos 3 parcelas em 18 meses, mas havíamos falado em 4 parcelas em 24 meses. Ela olhou rapidamente para Gustavo, esperando ouvir algo semelhante. Mas o que ele disse foi: eles estão muito satisfeitos com tudo. Disseram que o documento está de acordo com o que foi combinado e querem assinar o quanto antes. Clara sentiu o estômago gelar. Rafael franziu a testa, mas, pressionado, respondeu: diga a eles que ficamos felizes em saber disso e que estamos prontos para assinar hoje. Gustavo assentiu em alemão, falou algo curto, simplificado. Schmidt, do outro lado, estreitou os olhos. Os minutos seguintes foram um jogo tenso. Os alemães mencionavam, repetidas vezes, a cláusula 7, os prazos, a diferença entre 3 e 4 parcelas, 18 e 24 meses. Schmidt deixava claro que havia uma divergência séria entre o que fora acordado verbalmente e o que estava escrito no documento. Gustavo, porém, continuava distorcendo tudo. Eles disseram que a cláusula 7 está perfeita. Eles confirmam que aceitam as 3 parcelas. Eles estão apenas querendo saber se podemos assinar hoje mesmo. Clara observava os rostos na tela, sobrancelhas arqueadas, sorrisos desaparecendo, olhares trocados entre os investidores. A tensão era visível até para quem não falava alemão. Rafael começou a suar. Não fazia sentido. As expressões dos alemães não combinavam com o que Gustavo dizia. Marcelo, ao lado, mantinha a calma artificial. Por dentro, comemorava. Está funcionando, pensava. Vai parecer que Rafael não entendeu nada. O conselho vai destroçá-lo. Clara, encostada discretamente na parede, segurava o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela entendia cada palavra dita por Schmidt e sabia, sem sombra de dúvida, que Gustavo estava mentindo. Na cabeça de Clara, 2 vozes brigavam. Uma dizia: fica quieta, não é problema seu. Você é só a faxineira. Se meter nisso, vão rir de você, te humilhar, te mandar embora. A outra voz, mais profunda, sussurrava: você sabe a verdade. Eles estão sendo enganados. Rafael não merece isso. A empresa não merece. E você não merece continuar se escondendo. Ela lembrou da mãe, do olhar cansado no hospital, dizendo: filha, não deixe ninguém te fazer acreditar que você vale menos. Deus te deu inteligência. Use. Lembrou também de Júlia, pequena, tropeçando nas primeiras palavras em alemão, e ela ajudando, repetindo frases juntas na mesa da cozinha. Lembrou das noites acordadas, estudando sozinha, tentando acompanhar os deveres da filha na escola alemã. Eu não sou apenas a moça da limpeza, pensou, com um nó na garganta. Eu sei o que está acontecendo aqui. Na tela, Schmidt falou novamente, desta vez com um tom visivelmente irritado. So können wir nicht fortfahren. Wenn der Bedingungen nicht klar sind, fühlen wir uns getauscht. Wir brauchen Transparenz, besonders bei Klausel 7. Clara traduziu mentalmente. Assim não podemos continuar. Se as condições não estiverem claras, nos sentimos enganados. Precisamos de transparência, especialmente na cláusula 7. Gustavo respirou fundo e disse em português: eles disseram que está tudo certo e que vão mandar o contrato assinado por e-mail. Clara fechou os olhos por um instante. Era demais. O coração dela batia como um tambor. As mãos tremiam. Ela deu um passo à frente, depois hesitou, voltou meio passo atrás. Sentiu as pernas fracas, a boca seca.
Finalmente, respirou fundo e, antes que conseguisse se convencer a retroceder, ouviu a própria voz cortar o silêncio da sala. Com licença. Rafael e Marcelo se viraram, surpresos. Gustavo lançou um olhar irritado, como se alguém tivesse interrompido um ritual importante. Clara, Rafael estranhou. Está tudo bem? Ela engoliu em seco. As palavras queriam se esconder, mas, dessa vez, ela não deixou. Senhor Rafael, desculpe interromper, mas eu falo alemão. A frase caiu na sala como um raio. Marcelo deu uma risadinha de deboche. Clara, por favor, estamos numa reunião muito importante, disse ele, num tom que misturava impaciência e desprezo. Continua o seu trabalho. Tudo bem? Clara sentiu o rosto queimar. Durante anos, ela tinha se acostumado a engolir esse tipo de atitude. Mas hoje era diferente. Ela olhou diretamente para Rafael. O que o Sr. Schmid acabou de dizer foi que eles não podem continuar dessa forma, porque se sentem enganados, que precisam de transparência, especialmente na cláusula 7, sobre as parcelas. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Rafael arregalou os olhos. Como é que é? Ele perguntou, baixando lentamente a caneta. Gustavo se remexeu na cadeira. Isso é um mal-entendido, apressou-se em dizer. Ela deve ter escutado errado. Ela é só. Marcelo completou, numa tentativa de humilhar. Clara é nossa funcionária da limpeza. Ela deve estar confundindo as coisas. Por favor, Clara, não atrapalhe. Mas, dessa vez, Clara não recuou. Ela se virou para a tela, encarou Schmid com um respeito firme, e em alemão, com uma pronúncia clara e segura, repetiu. Sie sagten, dass Sie sich getauscht fühlen, weil der Bedingungen nicht klar sind, besonders bei Klausel 7 und der Anzahl der hatten. Imagem documento comendo 7 hatten 18 Monate, aber Sie haben wir hatten 24 Monate erwartet, richtig. Do outro lado da tela, Schmid arregalou os olhos, surpreso. Depois, um leve sorriso apareceu. Genau, das e genau das, was wir gesagt haben, respondeu ele. Clara traduziu calmamente para Rafael. Ele disse, exatamente, isso é exatamente o que nós dissemos. Rafael virou o rosto lentamente para Gustavo, a expressão agora carregada de desconfiança. Gustavo, por que você me traduziu que estava tudo certo? Gustavo começou a suar. Deve ter sido um mal-entendido. Talvez eu me confundi. Schmid, percebendo que algo muito sério estava acontecendo, perguntou em alemão. Veres diese Frau? Arbeite sie für ihre Firma. Clara respondeu, ainda em alemão. Já, ich arbeite seit 5 Jahren, aber nicht im Büro. Ich reinige diese Raume. Depois, virou-se para Rafael e traduziu. Ele perguntou quem eu sou. Eu disse que trabalho aqui há 15 anos, mas na limpeza. Um silêncio quase palpável envolveu a sala. Rafael respirou fundo. Algo muito grande estava emergindo. Rafael pediu licença aos alemães por alguns minutos. Silenciou o microfone. Pediu para que a equipe técnica pausasse o áudio, deixando apenas a sala visível para eles, mas sem som. Então, virou-se para Gustavo, com o olhar duro. Você alterou a tradução de propósito? Claro que não, respondeu Gustavo, nervoso. Foi só um engano. Engano repetido 3 vezes? Rafael interrompeu. Cláusula 7, número de parcelas, nada foi traduzido corretamente. Marcelo tentou intervir. Rafael, não vamos criar um escândalo por causa de uma faxineira que acha que... Rafael se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. Marcelo, chega. O tom foi tão firme que até Clara se assustou. Clara, você poderia traduzir literalmente o que eles disseram sobre as parcelas? Pediu o CEO, olhando-a com seriedade. Clara assentiu e repetiu o trecho de Schmid em alemão. Depois traduziu com calma, palavra por palavra. Rafael caminhou até o tablet, abriu o e-mail com o contrato anexado e rolou até a cláusula 7. Leu, franziu o senho. 3 parcelas em 18 meses, murmurou. Quem alterou isso?
Ele puxou outro documento, a versão anterior do contrato, arquivada em um sistema interno. Ali, constava claramente 4 parcelas, 24 meses. Rafael levantou os olhos e fitou Marcelo. Essa alteração passou por você, não passou? Marcelo empalideceu. Eu só ajustei conforme a última conversa. Não houve nenhuma última conversa, cortou Rafael. Eu participei de todas. Ele clicou em mais alguns e-mails. Lá estavam: encaminhamento de Marcelo para Gustavo, conversas paralelas, instruções vagas, mas suficientes para mostrar uma combinação suspeita. Ou você acha que eu sou ingênuo ao ponto de não perceber que contratou um tradutor justamente no dia em que a empresa de tradução foi misteriosamente cancelada? Rafael apertou a palavra seu. Marcelo engoliu em seco. Isto é uma acusação muito grave. Mais grave é sabotar um contrato de 60 milhões de euros para tentar derrubar um CEO. O silêncio ficou denso. Clara observava a cena com um misto de incredulidade e medo. Nunca tinha visto aquele lado de Rafael. Por fim, o CEO respirou fundo e disse, num tom gelado: Marcelo, você tem 2 opções. Ou pede demissão agora, por escrito, ou eu inicio um processo de justa causa, com todas as provas enviadas ao Conselho e ao mercado, tornando público o que você fez. Em qualquer dos casos, você não continua aqui. Marcelo olhou ao redor, buscando alguma saída. Não havia. Ele abriu a boca, fechou, sentou-se, derrotado. Eu vou pedir demissão, murmurou. Rafael assentiu, sem comemorar, apenas cansado. Gustavo, você será retirado da sala agora. A partir deste momento, não representa mais esta empresa em absolutamente nada. A segurança vai te acompanhar até a saída. Gustavo tentou argumentar, mas 2 seguranças discretos já se aproximavam, a pedido da equipe de apoio. Ele saiu, cabisbaixo. Rafael então se virou para Clara. Você pode ficar? Perguntou, com uma seriedade respeitosa. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar para traduzir essa reunião. E acho que, hoje, você é a pessoa mais confiável aqui. Clara ficou sem reação por um segundo. Eu? Mas eu só sou. Você é alguém que nos impediu de assinar um contrato fraudulento e de destruir a reputação da empresa, interrompeu Rafael. Por favor, sente-se aqui ao meu lado. Clara caminhou até a cadeira ao lado de Rafael, com o coração disparado. Sentou-se, agitou o uniforme como pôde. Pela primeira vez, estava à mesa não como quem limpa, mas como quem decide. O áudio com os alemães foi restabelecido. Do outro lado, Schmid e sua equipe aguardavam, atentos. Rafael tomou a palavra. Senhor Schmid, pedimos desculpas pelo ocorrido. Houve um grave problema interno e o tradutor que estava com a palavra não representava a nossa transparência. A partir de agora, quem fará a tradução será a nossa funcionária Clara, que fala alemão fluentemente. Schmid olhou para Clara com curiosidade. Es freut mich, Sie können zu lernen. Clara, disse ele, com um sorriso leve. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Clara sorriu timidamente. Ich freue mich auch, Sie können zu lernen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, respondeu. Ela respirou fundo e traduziu para Rafael. Ele disse que está feliz em me conhecer e agradeceu pela minha honestidade. Eu agradeci pela paciência deles. Por quase 2 horas, a reunião continuou. Desta vez, cada frase era cuidadosamente traduzida por Clara, sem distorções, sem jogos. Eles revisaram a cláusula 7, ajustaram as condições para 4 parcelas ao longo de 24 meses, deixaram tudo por escrito, claro e transparente. Os alemães, que haviam começado o encontro desconfiados e irritados, foram relaxando à medida que perceberam que, agora, estavam lidando com gente íntegra. Ao final, Schmid disse em alemão: Ich muss sagen, ich mitarbeiterin außergewöhnlich. Es ist selten, jemanden MIT Soviel mutum der Lichete zu finden. Dan Clara Vertrau e ich diesen Vertra Vieder. Clara sorriu, emocionada, e traduziu. Ele disse: preciso dizer que sua funcionária é extraordinária.
É raro encontrar alguém com tanta coragem e honestidade. Graças a Clara, eu volto a confiar neste contrato. Rafael sentiu os olhos marejarem, mas conteve a emoção. Pouco depois, o contrato de 60 milhões de euros foi formalmente ajustado. Em seguida, assinado digitalmente pelas duas partes. Quando a reunião terminou, a sala foi esvaziando devagar. Alguns funcionários da equipe técnica lançavam olhares curiosos para Clara, como se a estivessem vendo pela primeira vez. Rafael pediu para que ela o acompanhasse até a sala de recursos humanos. Lá, já esperava Mariana, diretora de RH, uma mulher de meia idade, olhar atento e empático. Clara, por favor, sente-se, disse Mariana, apontando para uma cadeira. Nós precisamos falar com você. Clara sentou-se, ainda sem saber se aquilo era bom ou ruim. No fundo, temia ter passado dos limites por intervir na reunião. Rafael foi direto. Em primeiro lugar, nós te devemos um pedido de desculpas. Ela arregalou os olhos. Ah, a mim? Sim, disse ele, com firmeza. Você trabalha aqui há 15 anos. Entra cedo, sai tarde. Mantém nossas salas em ordem, nossos espaços limpos. E nós nunca nos demos ao trabalho de te conhecer de verdade. Para muitos aqui, você era só a moça da limpeza. Isso é injusto. E hoje, você provou que é muito mais do que isso. Mariana assentiu. Rafael me contou tudo o que aconteceu na reunião. E também que você fala alemão. Como ninguém sabia disso, Clara, ela deu de ombros, envergonhada. Ninguém nunca perguntou. E eu não achava que importava. Eu só precisava do trabalho. Depois que voltei da Alemanha, foi o que encontrei. Rafael inclinou-se um pouco para a frente. Você morou na Alemanha? Os olhos de Clara se encheram de lembranças. Ela contou, com voz mansa, mas carregada de emoção, sobre os anos em que viveu lá. O marido querendo arriscar a vida em outro país. Ela limpando casas e escritórios. Júlia estudando em escola alemã. A mãe doente no Brasil. A decisão de voltar. O fim do casamento. A luta para criar a filha sozinha. Os 3 empregos simultâneos. As noites em claro. O corpo cansado. O medo de não conseguir pagar a faculdade de Júlia. Enquanto falava, não havia drama artificial. Era apenas a verdade nua. Uma vida de sacrifícios silenciosos. Quando terminou, Mariana apertava um lenço entre os dedos. Rafael respirava fundo, tocado. Clara, disse ele, nós temos um departamento de relações internacionais. Estamos expandindo para a Europa. Precisamos desesperadamente de alguém que fale alemão, que entenda de contratos, que tenha responsabilidade, que seja leal. E hoje você provou que é tudo isso. Ela arregalou os olhos, confusa. Mas eu só estudei até certo ponto, não tenho formação em relações internacionais. Formação técnica a gente oferece, respondeu Rafael. Caráter, coragem e honestidade não se compram. Você já tem o que é mais importante. Mariana completou. Queremos te oferecer um cargo novo, coordenadora de relações internacionais. Salário muito acima da soma dos seus 3 empregos, todos os benefícios, plano de saúde completo, horário de trabalho estável e a chance de finalmente ter uma vida mais tranquila. Clara sentiu o mundo girar. A cabeça ficou leve, as mãos suadas. Vocês estão falando sério? Rafael sorriu, dessa vez com doce convicção. Completamente sério. Você salvou um contrato de 60 milhões de euros hoje. Não faz sentido algum você continuar empurrando um carrinho de limpeza pela madrugada em 3 lugares diferentes. Lágrimas começaram a rolar silenciosamente pelo rosto de Clara. Eu não sei se sou capaz. Você já provou que é, respondeu Rafael. Mas a decisão é sua. Quer pensar um pouco? Ela fechou os olhos por um momento. Viu a imagem de Júlia, estudando exausta, os boletos, o hospital, as madrugadas. Quando abriu os olhos, a resposta veio, entre soluços. Eu aceito. Mariana sorriu, emocionada. Então, seja bem-vinda ao seu novo cargo, Clara. Ao sair da sala,
Clara sentiu as pernas bambas. Encontrou um canto tranquilo próximo à janela do corredor. Pegou o celular com dedos tremendo e ligou para a filha. Mãe? Atendeu Júlia, ofegante, ainda eufórica com o estágio. Eu ia te ligar mais tarde. Aconteceu tanta coisa hoje. Filha, a voz de Clara falhou. Você está ocupada? Sempre estou, mas nunca demais para você. O que aconteceu? Você está chorando? Clara tentou respirar fundo. Júlia, eu fui promovida. Do outro lado da linha, silêncio. Como assim? Perguntou a filha, confusa. Promovida? Para quê? Eu. Eles querem que eu seja coordenadora de relações internacionais. Eu vou trabalhar com contratos com os investidores alemães. Não vou mais precisar dos 3 empregos. Só um. Um só. Filha. A respiração de Júlia ficou pesada. Mãe, você está brincando comigo? Não, respondeu Clara, sorrindo entre lágrimas. É real. Eles descobriram que eu falo alemão. Eu ajudei numa reunião importante. Eles confiaram em mim. E agora tudo vai mudar. Do outro lado, o choro de Júlia começou a ficar audível. Mãe, eu tenho tanto orgulho de você, disse a jovem, com a voz embargada. Você passou anos matando de trabalhar, acordando de madrugada, dormindo quase nada, só para eu poder estudar. Você limpou o chão de empresa, de shopping, de hospital, e nunca reclamou para mim. Você é a minha heroína. Clara levou a mão à boca, tentando conter os soluços. Não fala assim. Filha, eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, mãe, insistiu Júlia. Nem toda mãe faria. Mas você fez. Você nunca desistiu de mim. E agora o mundo está finalmente vendo quem você é. Você não é invisível, mãe. Eu sempre vi você. As duas ficaram alguns segundos em silêncio, chorando juntas, sem precisar dizer mais nada. Era como se, finalmente, o peso de anos tivesse encontrado um pouco de descanso. 3 meses se passaram. O despertador ainda tocava cedo, mas não tão cedo quanto antes. Clara acordava em um apartamento simples, porém muito mais confortável, em um bairro melhor. As paredes, antes descascadas, agora tinham cor. Havia uma planta perto da janela, uma mesa de jantar nova, um tapete fofo na sala. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou a cidade despertando. Não sentia mais aquele peso insuportável nas costas. Não tinha mais que correr de um emprego para outro, atravessando a madrugada. Tomou café com calma, pegou uma bolsa de trabalho, não um carrinho de limpeza, vestiu uma roupa social simples, mas elegante, e saiu. Ao entrar no prédio da Titanium Corp, algo tinha mudado. Bom dia, Dona Clara, disse segurança, sorrindo. Bom dia, Clara. Cumprimentou a recepcionista. Suas reuniões de hoje já estão marcadas. Bom dia, coordenadora, brincou o analista de outro setor, passando apressado. Ela ainda estranhava ser chamada pelo nome. Pelos últimos 15 anos, tinha sido quase invisível. Agora, os elevadores pareciam mais claros. No 12º andar, uma placa nova na porta de um escritório dizia: Clara Mendes, coordenadora de Relações Internacionais. Ela abriu a porta e entrou. Havia uma mesa só dela, uma cadeira confortável, um computador, uma prateleira com pastas, uma caneca com seu nome. Na parede, uma foto impressa da videoconferência com os investidores alemães, num momento de celebração. Ela sorriu, emocionada. Naquela manhã, um visitante inesperado pediu para falar com ela. Mariana anunciou pelo interfone. Clara, o Marcelo está aqui. Você se importa se eu encaminhar para o seu escritório? O coração de Clara deu um pequeno sobressalto, mas ela respondeu. Pode mandar entrar. Marcelo entrou, bem diferente do homem confiante de meses atrás. Estava mais magro, olhar cansado, a postura menos arrogante. Segurava um envelope na mão. Bom dia, Clara, disse, sem o tom superior de antes. Posso? Claro. Ela apontou a cadeira em frente à mesa. Pode se sentar.
Ele respirou fundo. Eu vim te pedir desculpas. Ela o encarou em silêncio. Naquele dia, eu te tratei como se você fosse menos, como se a sua voz não tivesse valor. E a verdade é que, se não fosse você, eu teria cavado um buraco ainda maior para mim mesmo. Perdi o cargo, perdi o prestígio, perdi quase tudo. Agora estou em outro setor, numa empresa menor, ganhando menos, mas de forma honesta. E, estranhamente, sinto que isso é mais digno do que o que eu fazia antes. Clara ouviu com atenção. Não sentiu vontade de humilhá-lo. Havia apenas uma melancolia suave, uma compreensão de que cada um carrega suas próprias quedas. Marcelo, disse ela, com serenidade, todos nós fazemos escolhas. Você fez as suas. Hoje está fazendo outras. Eu não guardo ódio. Só espero que trate as pessoas à sua volta com o respeito que não me deu naquele dia. Ele abaixou a cabeça. Você tem toda a razão. E eu realmente sinto muito. Ela assentiu, com um pequeno sorriso. Não havia triunfo, apenas um encerramento silencioso. Algumas semanas depois, uma nova reunião com os investidores alemães foi marcada. Desta vez, para discutir a expansão para outros países europeus. Na sala de reuniões, agora sob responsabilidade direta de Clara, ela mesma organizou os documentos e preparou a apresentação. Mas não como faxineira, como coordenadora. Rafael entrou, sorrindo. Pronta? Sempre tem um pouco de nervosismo. Ela riu. Mas estou pronta. Sim. A videoconferência começou. Schmid apareceu novamente na tela, acompanhado da sua equipe. Guten Tag, Frau Mendes, cumprimentou ele, cordial. Esses são, Sie wiedersehen. Clara respondeu com tranquilidade. Guten Tag, Herr Schmid. Esses ao som, Sie wiedersehen. Eu te ver de Ich die Präsentation leiten. Ela traduziu para o grupo. Ele me cumprimentou e disse que é bom me ver de novo. Eu disse que hoje eu mesma vou conduzir a apresentação. Durante toda a reunião, Clara foi a voz central. Apresentava gráficos, explicava termos, respondia perguntas, negociava detalhes. Schmid, em determinado momento, virou-se para Rafael e disse, em alemão, Sie haben Ihren Tienen etten Schatz. Passem-se gut ao Sie auf. Clara sorriu, já acostumada a traduzir elogios com certa timidez. Ele disse que o senhor tem uma verdadeira joia na equipe e que é bom cuidar bem de mim. Rafael riu. Pode dizer a ele que eu já sei disso e que vou cuidar. Schmid riu do outro lado da tela, compreendendo pelo tom, mesmo antes da tradução. A reunião terminou com novas perspectivas, planos, promessas, mas, acima de tudo, com respeito. Algum tempo depois, era outro tipo de cerimônia que preenchia o coração de Clara. Um auditório amplo, palco iluminado, famílias emocionadas, jovem de beca e chapéu. Era a formatura de Júlia na faculdade de Direito. Clara estava sentada em uma das filas, com um vestido simples, mas elegante. As mãos apertavam o programa de cerimônia com força. Ver o nome da filha na lista dos formandos parecia um sonho distante que, agora, se tornará real. Quando chamaram Júlia Mendes da Silva, ela subiu ao palco com passos firmes, o olhar brilhando. Recebeu o diploma, posou para a foto oficial, mas, em vez de sair, pediu o microfone. O auditório silenciou. Eu sei que não está programado, mas vou ser breve, começou ela, em voz trêmula. Hoje, eu recebo este diploma, mas eu não cheguei aqui sozinha. Ela respirou fundo, procurando a mãe na plateia. Mãe, fica de pé, por favor. Clara hesitou, mas, incentivada pelas pessoas ao redor, levantou-se devagar. Essa é a minha mãe, disse Júlia, apontando, a mulher que trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo para pagar minha faculdade. A mulher que acordava de madrugada, limpava escritório, shopping, hospital, e mesmo assim encontrava tempo para me ouvir chorar, para me abraçar, para dizer que eu ia conseguir. Alguns murmuraram, outros levaram as mãos ao rosto, emocionados.
Durante anos, ela foi tratada como invisível, continuou Júlia. Mas hoje, todo mundo sabe quem ela é. Ela é coordenadora de relações internacionais de uma grande empresa. Ela fala alemão, inglês e fala a linguagem que mais importa, a do amor e do sacrifício. Mãe, esse diploma é seu também. Eu te dedico cada linha dele. Você é a minha heroína. A plateia explodiu em aplausos. Algumas pessoas se levantaram, fazendo uma pequena ovação. Clara cobre o rosto com as mãos, chorando sem conseguir se controlar. Nunca, em toda a sua vida, tinha se sentido tão vista. Alguns dias depois, numa manhã qualquer, Clara acordou em seu novo lar. A luz entrava pela janela de um jeito suave. Ela não estava atrasada. Não precisava correr de um turno para outro. Preparou seu café, pegou sua bolsa de trabalho, verificou a agenda de reuniões no celular. Um dia cheio, mas um dia digno. No caminho para Titanium Corp, sentiu o corpo mais leve. Ao entrar no prédio, cumprimentou o segurança pelo nome. Sorriu para a recepcionista, que já sabia para onde ligar quando diziam "Quero falar com a Clara, da Internacional". Subiu ao 12º andar não empurrando um carrinho de limpeza, mas carregando uma pasta com contratos que ela mesma ajudaria a revisar. Passou pelo corredor onde, anos atrás, varria o chão sem que ninguém notasse sua presença. Agora, as pessoas olhavam nos olhos, acenavam, chamavam pelo nome. Parou diante da janela grande no fim do corredor, de onde podia ver a cidade em movimento. Carros, prédios, vidas cruzando sem se ver. Por um momento, a Clara de ontem e a Clara de hoje se encontraram dentro dela. Ela lembrou do cansaço, das noites sem dormir, das lágrimas escondidas no banheiro do shopping, do cheiro de desinfetante misturado com desespero. Lembrou também da reunião com os alemães, do momento em que decidiu falar, da filha na formatura, da placa com seu nome na porta. E, em silêncio, pensou: eu não estou mais só sobrevivendo. Eu estou, finalmente, vivendo. Um sorriso discreto brotou em seus lábios. Ela pegou a pasta, respirou fundo e voltou para sua rotina. Agora, uma rotina em que ela existia, em que era vista, em que era respeitada. E agora, eu quero falar com você, que ficou até aqui ouvindo essa história. Quantas vezes você já se sentiu como a Clara? Invisível, ignorado, como se o seu valor se resumisse ao que os outros enxergam por fora. Quantas vezes você já engoliu palavras, verdades, dons, com medo de ser ridicularizado, com medo de não ser o seu lugar? A história de Clara nos lembra de algo importante: a coragem de ser quem você é, de falar a verdade, de defender o que é justo, pode mudar não só a sua vida, mas o destino de muita gente ao seu redor. Se, em algum momento, você já se sentiu apagado, esquecido, subestimado, eu quero te convidar a fazer uma coisa agora. Vai ali nos comentários e escreve: eu não sou invisível. Ou, se você preferir, como no pedido original dessa história, Ben Gorumis Deilin. Escreve isso como um compromisso com você mesmo. Como um lembrete de que o seu valor não depende do cargo que você ocupa, do uniforme que você veste ou do olhar de quem não te enxerga. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa lembrar do próprio valor. Vamos mostrar, juntos, que coragem e honestidade ainda têm lugar no mundo. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima história.